A graça e a paz sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre aproxime-se de Deus com arrependimento. A graça e a paz. Uma ótima noite a todos. Aproxime-se de Deus com arrependimento. É essa mensagem que gostaríamos de trazer ao seu coração nesta noite. Eu gostaria de compartilhar o que se encontra no livro de Joel, profeta Joel, capítulo de número 2, eu vou usar como trilho da mensagem. Capítulo de número 2, o versículo de número 28, diz assim: E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Amém. Bom, há aqui uma promessa, né? O contexto do livro de Joel, a partir do capítulo de número 1, vai mostrar que o povo estava em pecado. E porque o povo estava em pecado, Deus enviou um grande exército, um exército de gafanhoto. E esse exército destruiu a lavoura, e esse exército trouxe o juízo de Deus ali para o povo que estava em pecado. Então o profeta Joel, Deus levanta o profeta para avisar o povo e mandar que os sacerdotes tocassem a trombeta, avisando o povo, convocando toda a congregação ali para o jejum. Bem, é interessante nós notarmos que o profeta Joel, ele vai direcionar sua palavra primeiramente aos anciões. Por que os anciões? Quem são os anciões? Os anciões são os mais velhos, aqueles que deveriam estar ensinando as gerações futuras, ensinando os jovens, ensinando as crianças a palavra de Deus. Então ele vai alertar para que os anciões preguem, propaguem a palavra de Deus. E isso com jejum, com pranto e com oração e arrependimento. Bem, mas é interessante notarmos também que no capítulo de número 2, o versículo de número 1 diz assim: Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Então, o profeta manda tocar a buzina. Esse tocar a buzina só acontecia em caso de emergência. Eles tocavam a buzina para alertar o povo sobre a guerra. Alguém estava se aproximando para guerrear contra a nação de Israel. Então tocava-se a buzina. Então veja que tocar a buzina, tocar a corneta é algo de urgência. Então o profeta está dizendo aqui, é urgente, toque a trombeta, anuncie, né? E é isso que nós estamos fazendo, anunciando o evangelho, trocando a trombeta até nos dias de hoje, anunciando a volta do Senhor Jesus, o dia do Senhor. Bem, e ele então, depois desse exército que Deus envia ali para alertar o povo contra o pecado, né? Deus sempre usou seus exércitos, né? Nós vemos lá no Antigo Testamento mesmo, lá no livro de Êxodo, por exemplo, Deus usou um exército de rã, Deus usou um exército de piolho, Deus usa os seus exércitos. E é interessante que tudo ouve a voz de Deus. Deus dá ordem e todos ouvem a voz de Deus. O único que não ouve a voz de Deus, tem dificuldade de ouvir a voz de Deus e atentar à voz de Deus, é o homem. Mas o Senhor então lhe manda tocar essa buzina. E é interessante que aqui no versículo 28, ao qual nós lemos, ele diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito. Depois do quê? Ele está dizendo, há de ser depois. Depois de quê? Há a promessa do derramamento do Espírito Santo. Amém. Mas como? Como que isso acontece? Ele diz depois. Depois do quê? O que antecede essa promessa, o derramamento do Espírito Santo? O que antecede é o arrependimento. Primeiro ele chama o povo ao arrependimento. A necessidade de o povo se aproximar de Deus com arrependimento, para que o Espírito Santo então venha sobre a nação, venha sobre o povo, e ao derramar do Espírito Santo, não há possibilidade de haver um derramar do Espírito Santo, não há possibilidade de haver um avivamento, sem que antes haja um arrependimento genuíno. E é isso que o profeta Joel então convoca o povo ao arrependimento, para que a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpra na vida daquele povo. E é interessante que essa promessa não é apenas ao povo imediato que está ouvindo Joel. Essa promessa se estende, porque ele vai dizer assim: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho e os vossos jovens terão visão. Lá no livro de Pentecostes, capítulo de número 2, o versículo de número 38 e 39, o apóstolo Pedro, ele vai falar exatamente sobre essa profecia qual Joel profetizou, no capítulo 2 de Joel. Lá em Atos capítulo 2, versículo de número 38, diz assim: E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado
em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então ele vai dizer a mesma coisa, arrependam-se para que sejam batizados. Então veja que o arrependimento antecede o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo na vida das pessoas, mover do Espírito Santo, serem cheios do Espírito Santo, é necessário primeiro o arrependimento. E ele continua, o apóstolo Pedro vai continuar, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quanto nosso Senhor chamar. Então veja que a promessa feita lá em Joel, ela se estende aos nossos dias, né? É o que nós chamamos de dupla, promessa dupla, duplificada, que tanto acontece lá como acontecer nos dias de hoje, está acontecendo nos dias de hoje, é uma dupla referência. Quando a gente tem esse cumprimento nas escrituras, nós chamamos de dupla referência. Então o que acontece no livro de Joel, ela vai se cumprir também no livro de Pentecostes e continua se cumprindo no dia de hoje, tão somente haja o arrependimento. Mas eu gostaria que atentasse para isso. Bem, ele diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aí ele vai dizer assim, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho e os vossos jovens terão visões. Aqui parece que alguma coisa fora de contexto. Parece que alguma coisa não está batendo. Porque ele vai dizer primeiro assim, ele vai dizer, porque os vossos filhos, as vossas filhas, aí ele pula. Teria que ser os jovens e depois os anciões, os vossos velhos. Não. Aí ele fala dos vossos filhos, as vossas filhas, aí ele segue para os velhos, vossos velhos, né? E depois ele vai falar então dos jovens. Por que ele tem essa mudança de repente? Por quê? Porque ele está dizendo que os vossos velhos terão sonhos, ou seja, os velhos cheios do Espírito Santo terão sonho de uma nação abençoada, sonho de ver a família convertida, transformada, sonho de ver os filhos pautados na palavra de Deus, sonho de ver os jovens, os adolescentes, a geração futura proclamando o evangelho da salvação. Então os velhos terão sonhos, mas esses sonhos irão se concretizar na vida dos jovens. Este é o entendimento que João está trazendo aqui. Por isso que ele pula, ele vai falando os vossos filhos, vossas filhas, aí ele pula para os jovens, para depois para os velhos. Porque a intenção é justamente esse que ele está dizendo, a promessa é essa, os velhos terão sonhos, mas os jovens terão visões. Amém. Os velhos sonharão, e os nossos netos, os nossos filhos concretizarão os nossos sonhos, porque essa é a promessa de Deus. Basta então sermos cheios do Espírito Santo. Para sermos cheios do Espírito Santo, para que essa promessa se cumpra nas nossas vidas, nos nossos filhos, nos nossos netos, é necessário antes que haja o arrependimento. Por isso a necessidade, aproxime-se de Deus com arrependimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, por cada um que ouviu, os que hão de ouvir. Abençoa a todos, Senhor. Derrama a Tua graça, a Tua misericórdia na vida de cada um. Cura os que estão enfermos, a enfermidade do corpo e da alma. Liberta as mentes cativas, Senhor. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe poderosamente a sua vida e a vida de toda a sua família. Lembre-se, aproxime-se de Deus com arrependimento. Com certeza, as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida e na sua geração. Deus abençoe.